porque eu gosto muito do trabalho dele, que é o Mário Sérgio Cortella, e ele falou uma vez, eu nunca esqueci, ele falou assim: hoje em dia nós vivemos num mundo amiojado. É como miojo, tudo tem que estar pronto em 3 minutos. É tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. Principalmente com a globalização e com a internet, as informações estão todas na palma da mão. Uma enxurrada de informações que vem para todos os lados. Nós acordamos e somos bombardeados por uma quantidade exaustiva de informação. E são informações instantâneas. Agora acontece, daqui a 1 hora essa informação já está desatualizada. E quando a gente está nesse mundo e a gente está mergulhado, voltado para esse mundo externo, cheio de informações e de atualizações instantâneas, isso faz com que a gente esteja num excesso de informações. E consumir todos esses excessos pode ser muito prejudicial se a gente não conseguir gerenciar um filtro entre tudo aquilo que entra e a gente nos dar um tempo para digerir essas informações. Esse excesso de estímulos com que a gente vive hoje em dia faz com que obriga o nosso cérebro a trabalhar de uma forma muito mais intensa, de uma forma até contraproducente. Nós precisamos de um certo nível nós precisamos de um espaço subjetivo na mente para que a gente consiga absorver essas informações, solidificar, fazer as associações necessárias para que aquilo faça realmente sentido para nós, para que a gente possa digerir a informação e devolver essa informação no mundo. E hoje em dia, nós não temos nem tempo de fazer isso. Pare aqui para pensar. Quantas informações você já deu sem parar para pensar ou pesquisar aquilo que você ouviu? Da mesma forma que você ouviu, você devolve, sem parar para pensar se aquilo faz sentido para você ou não. A gente vê hoje em dia as fake news fazendo tanto sucesso. E por que será? Num mundo tão rápido, que tempo que a gente encontra para se permitir analisar aquela informação, absorver aquela informação, parar para pensar se aquela informação realmente faz sentido para nós ou não? Existe uma certa diferença entre o tempo Kairos e o tempo Cronos, o tempo cronológico, o tempo do relógio, e o tempo subjetivo, aquele tempo psíquico que diz respeito a como nós vivemos as experiências. E esse tempo Kairos, ele é completamente artesanal e individual de cada um de nós. Hoje em dia a gente vê um atropelamento desses dois movimentos em sentido opostos. Enquanto a gente não consegue ter tempo para absorver essas informações, digerir, fazer associações, será que isso faz sentido na minha vida? Fazer as associações necessárias, entrar em contato com as emoções que aquilo nos causa, elaborar, reviver, ressignificar essas informações, essas experiências, para que aquilo se solidifique. Esse é o tempo Kairos, é o tempo que diz respeito a cada um de nós. E o tempo cronológico é esse do relógio, é esse dos 3 minutos do mundo amiojado, onde tudo tem que ser instantâneo. Será que para você, o seu tempo Cronos está atropelando o seu tempo Kairos? Será que você está obrigando o seu tempo subjetivo, o seu tempo inconsciente, seu tempo emocional? Será que você está obrigando ele a rodar no mesmo sentido e intensidade do relógio? Se a resposta for sim, eu sinto muito, mas não é assim que funciona. Inclusive, essa é a receita para você disparar os seus gatilhos da ansiedade. Quando você se cobra algo que é desumano para você. E o pior de tudo, muitas vezes você nem sabe que isso é desumano. E você se cobra algo sem saber o quão prejudicial aquilo é. Quantas vezes na vida, agora parando para pensar, quantas vezes na vida você se cobrou de algo que depois que passou esse tempo você olhou para trás e pensou: poxa, eu não precisava ter dado toda essa pressão. Eu poderia ter passado por aquilo de uma forma mais tranquila. Eu poderia ter aproveitado melhor aquele momento. Mas eu estava muito preocupada em chegar no final. Eu não parei para olhar o que tinha no caminho. Não parei para apreciar a paisagem na janela. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Eu tenho certeza que você está fazendo isso de novo, em algum aspecto da sua vida, e que você no futuro vai olhar e falar: poxa, não podia ter aproveitado melhor aquele momento? Meus filhos,
estava presente emocionalmente para viver junto com eles. Porque eu estava muito preocupado pensando em dar as condições para ele, o que é excelente também. Mas como nós estamos vendo, na medida certa, na medida saudável, que não nos custe tempo kairos de vida. E quais são as consequências desse atropelamento do tempo kairos e desses pensamentos acelerados? Bom, assim como tudo na vida, existem limites. A nossa energia psíquica também tem limites. A energia psíquica é esse movimento que nos coloca em vida, né? Essa atenção que a gente dá para as coisas. E isso é limitado. Quando a gente tem um monte de pensamentos acelerados que ficam ali de plano de fundo, isso consome muita energia mental. Isso pode levar a um esgotamento emocional, físico e mental também. Compromete o funcionamento cognitivo. Então você tem perdas da memória, você tem dificuldade de se concentrar, porque são tantos pensamentos, você não consegue fazer uma tarefa sequer, porque você já está pensando em todas as outras. E aí você não consegue estar presente o suficiente para fazer com que essa informação se solidifique na memória. Com esse esgotamento emocional, você vai ter uma carga de irritabilidade muito mais alta, um cansaço físico e emocional muito grande, porque todos esses pensamentos acelerados podem te trazer um movimento muito tenso. E quando a gente fica tenso, a gente contrai os músculos, a gente vai se contraindo todo, e essa contração muscular vai tensionando, e isso pode trazer, por exemplo, dores de cabeça, dores musculares. Isso porque corpo e alma são duas faces de um mesmo elemento. Quando a gente está com pesos muito grandes emocionais, o nosso corpo ele se conversa diretamente e ele sente toda essa carga. O sono fica prejudicado, porque para você dormir você precisa estar minimamente relaxado, com os pensamentos mais ou menos organizados, para que a consciência baixe e o seu inconsciente venha à tona. E para isso você precisa desacelerar. E para uma pessoa ansiosa, desacelerar é um grande desafio. Quando estamos cansados, nós sentimos dor física, dor muscular. No cérebro, não sentimos dor, mas o excesso de informação nos traz esgotamento emocional. Lu, entendi então que pensamentos acelerados, eles têm uma função sim, muito produtiva, mas que quando eles estão fora de controle, eles podem trazer um grande prejuízo para a nossa vida, e a gente pode perder grande parte significativa da nossa vida por conta deles. Mas eu não consigo controlar. Toda vez que eu percebo que eu estou acelerado, com um monte de pensamentos, e eu tento parar de pensar, é como se vários outros pensamentos surgissem e eu fico ainda mais ansioso por conta disso. Sim, eu sei, é muito difícil você conseguir controlar esses pensamentos. Pensamentos acelerados são como a Hidra. Sabe a Hidra? Aquele ser mitológico, aquele monstro que quando você corta uma cabeça, duas outras nascem no lugar. Pensamentos acelerados são como a Hidra. Não adianta você tentar se obrigar a não pensar. Quando você faz isso, esse peso, essa obrigação gera culpa, que gera ainda mais pensamentos. Esse não é o caminho, porque o nosso cérebro é uma máquina pensante, é impossível você não pensar. Mas a gente consegue gerenciar esses pensamentos para dar um mínimo de contorno, para a gente conseguir tranquilizar e apaziguar esses pensamentos. É como um globo de neve. Eu até não tenho nenhum aqui no consultório, inclusive acho que eu vou comprar um para mim, que acho que ele é uma imagem muito interessante para a gente falar sobre pensamentos acelerados. É como um globo de neve. Normalmente o globo de neve ele tem uma imagem, um monumento lá dentro, e as bolinhas que quando tá paradinho você consegue admirar aquele cenário que tem ali dentro. Mas é só você pegar esse globo e mexer, virar de cabeça para baixo, rodar ele todinho, que aí se você tentar olhar, você não vai encontrar aquele cenário, porque ele vai estar cheio de bolinhas na frente. E assim também são os pensamentos acelerados. Para a gente conseguir dar conta daquela preocupação que está no meio daquele monte de pensamentos acelerados, a gente precisa fazer, assim como o globo de neve, a gente precisa fazer com que aqueles pensamentos se assentem, para a gente conseguir olhar o que tem lá dentro. É impossível a gente conseguir tentar chegar no foco do problema com esses pensamentos a 1000 por hora.